Bom sábado, igreja. Eu quero abrir a Bíblia junto com você no livro de 2 Reis de Israel, no capítulo 6. E assim que você encontrar o texto, fique à vontade para dizer amém, ok? Amém. Segundo livro dos Reis de Israel, no capítulo 6, vamos ler aqui dos versículos 1 até o 7. Ok, igreja? Amém? Aqui o título aqui da leitura, Eliseu faz flutuar um machado. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até ao Jordão, tornemos de lá cada um de nós uma viga, construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: eu irei. E foi com eles. E chegando ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água, e ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau, lançou-o ali e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Vamos novamente orar. Santíssimo Deus, estamos fazendo uso da exposição da tua santa e bendita palavra. Já foi aberta, que os nossos corações agora se abram para que possamos aprender e aprender, extrair o máximo de lições do texto que nós acabamos de ler. Que o homem diminua e que o teu nome seja exaltado mais uma vez. É o que te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. É bom pregar para a igreja cheia, né? Igreja assim. Ultimamente eu estou pregando aqui, a igreja está vazia. Mas que bom a gente ter a congregação. Eu fico contente pela oportunidade. Ao irmão Adiel. Adiel, está por aí? Mas estou agradecendo aqui pela oportunidade que, mais uma vez, eu tenho para estar aqui na frente, ocupando essa sagrada tribuna, esse lugar santíssimo, para aprendermos mais da palavra de Deus que se renova a cada instante, a cada manhã, e hoje não será diferente. Irmãos, o título do sermão que eu escolhi, porque eu preciso de um título, é Por que o ferro do machado precisava flutuar? Irmãos, uma pergunta interessante, e você lê o texto, e a primeira razão, a gente vai estudar isso, não é? Por que o ferro precisava flutuar? Porque o ferro havia caído no rio Jordão. Mas a gente vai entender por que o ferro do machado caiu no rio Jordão. Eu gostaria de que vocês entendessem aqui um pouco do contexto. Elias, irmãos, ele é o sucessor de um grande profeta da Bíblia. Eliseu é o sucessor de Elias. Para a gente entender o contexto aqui e a importância do cenário, também profético, é interessante lembrarmos que Elias, para muitos, é considerado o leão dos profetas. A ideia de leão é porque o leão, ele é o rei da selva. E eu não sei se você vai se recordar aqui juntamente comigo, que os últimos 2 versos
do Antigo Testamento, eles terminam fazendo alusão a Elias, que é Malaquias, capítulo 4, versículos 6 e 7. É claro que o Elias, a qual o profeta Malaquias se refere em seu livro, não é o Elias que foi arrebatado, mas é João Batista. Então, para você entender logo de cara, a mesma importância que João Batista tinha no Novo Testamento, a mesma importância, o mesmo patamar, era o que Elias tinha no Velho. Quando fala do espírito de Elias, não é aqui da reencarnação, não é nada disso. O espírito de Elias é que ele viria com o mesmo poder de Elias, com o mesmo perfil de Elias, né? E o próprio Jesus disse assim, que dos nascidos de mulher, não teve um que se comparasse a João Batista. Então, Elias é o João Batista do Antigo Testamento. Eu acho interessante que antes dessa declaração, diz assim, eis que envio o meu mensageiro. E profeticamente falando, mensageiro significa anjo. Então, Jesus está falando o seguinte, eu vou enviar primeiro o meu anjo, se tratando de João Batista, o anjo do Senhor, aquele que abriria profeticamente o caminho, depois de 4 séculos, um pouquinho mais ou menos 435 anos, entre Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, até João Batista, o primeiro profeta do Novo. Se entender a importância de Elias, eu estou fazendo aqui um paralelo, estou fazendo uma comparação, né? A importância de Elias. No capítulo 17, Elias Elias, irmãos, ele é o profeta que ele profetiza, ele começa o seu ministério. Ele começa o seu ministério profetizando segundo a sua própria palavra. É o único profeta da Bíblia que começa o seu ministério. Quando ele chega lá em Acabe, lembra? Ele diz assim, sob a minha palavra. Ele está num patamar tão elevado, Márcia, que Deus honrou. Deus honrou a palavra de Elias. No capítulo 17, nós vemos que Elias ora, né? 3 anos e meio, não chove. Capítulo 18, aqui do primeiro livro dos reis de Israel, tem aqui, irmãos, a convocação, o desafio do Carmelo, vocês conhecem a história, onde Elias agora ora para que chova, mas antes, Elias também é conhecido como o profeta do fogo, né? Porque primeiro o fogo desce do céu, né? Vocês conhecem a história, e o fogo era uma resposta para que o povo de Israel soubesse quem era o verdadeiro Deus. O povo havia esquecido disso. O Deus criador do céu era o único que deveria ser adorado. E aí, irmãos, passando mais algumas páginas, você vê aqui a vocação de Eliseu. Eliseu estava trabalhando, ele é chamado, né? Não para substituir, porque ninguém é insubstituível. Ninguém é insubstituível. Mas ele é chamado, irmãos, para suceder o profeta Elias. Irmãos, todos os milagres que você vê aqui, antes do narrado, antes do milagre, alguém já viu ferro flutuar quando cai em uma água? Alguém já viu? É um milagre. Aconteceu.
Irmãos, antes desse milagre, você vê aqui as narrativas, e por que que isso é importante? Isso é importante a gente entender, porque o mesmo Espírito que estava sobre Eliseu era o Espírito que estava sobre Elias. Esse Espírito aqui, irmãos, era o poder do Espírito Santo. Eliseu, irmãos, ele é o profeta da porção dobrada. Eliseu é o homem de Deus. Eliseu, irmãos, também está em um patamar. Você conhece algum profeta que morto fez milagre? Você conhece a história de um profeta que morto? Só estava lá os ossos. Fez milagre, você conhece? Eliseu. Irmãos, aqui é só profeta peso pesado. Lúcio, aqui é só gente, né? Um é transladado e o outro até só os ossos, não tinha nem carne. E não foi qualquer milagre, não. Ressuscitou um camarada. Pois bem, o mesmo Espírito que estava sobre Elias foi transferido para Eliseu. Irmãos, isso é importante aqui, primeiro, porque essa era a razão pela qual a escola, agora eu estou entrando no sermão, vou começar a pregar agora, aqui é só uma introdução. Essa é a razão para você entender por que a escola dos profetas estava em fase de me ajuda a pregar, irmão, em fase de crescimento, irmãos. Mas aqui, irmãos, não é só crescimento numérico, porque às vezes a igreja cresce, mas só numericamente. Às vezes, mas aqui, irmãos, o crescimento é um crescimento numérico. Você está entendendo que o lugar está estreito? Você está entendendo que o lugar está apertado? Você está entendendo que para estudar lá está ficando meio complicado? Você está entendendo? Porque está faltando espaço, irmãos. Eu fico imaginando alguém ligando aqui para a secretária de Eliseu, ela atende e diz assim, olha, eu quero uma vaga. Quero uma vaga. Ela preenchendo a matrícula, daqui a pouco outro liga. E aqui, irmãos, é um curso de teologia. Grátis. Um curso de teologia em tempo integral. Porque você percebe que eles moravam mais lá na escola do que na casa deles. Irmãos, o curso da época não era medicina. O curso da época não era direito. O curso da época não era engenheiro. Não era nutrição. Não era enfermagem. Eu estou citando esses que nós temos aqui. Profissionais da área. Ah, irmãos, o curso, se fosse na linguagem secular, o curso da vez era TO em tempo e grátis. Bolsa 100%. Mas, irmãos, não era só numericamente. Eles estavam crescendo também, era uma revitalização religiosa. O que é revitalização religiosa? Eles estavam crescendo em espírito, em espiritualidade. Irmãos, que bênção! Você não vai dizer amém, igreja? Crescendo em número e crescendo em espiritualidade. E agora, irmãos, aqueles alunos, servos, olha só que interessante, eles chegam agora, eu fico imaginando um tempo de calor, né? Já pensou? Uma sala, não está cabendo a quantidade de alunos, o povo quer se matricular, o povo quer sentir um pouco daquele poder que Elias sentiu, um pouco daquele poder que Eliseu sentiu. Irmãos, isso é bom. Isso é necessário. Irmãos, era uma nova geração. E como eu fico, irmãos, feliz. Porque eu vejo nessa igreja novas gerações. Eu vejo nessa igreja pessoas com potencial. Eu vejo nessas igrejas, na nossa igreja. Eu vejo na classe jovem pessoas com potencial.
E olha, irmão, que é a lição que nós estamos estudando lá. Quem está na classe jovem sabe que, com todo respeito à lição dos adultos, que eu também estou estudando ela, uma nova geração querendo seguir os passos, o exemplo dos grandes homens da Bíblia. Aí no versículo 2, eles chegam, né? Como é que fala o versículo 2? Vamos, plural ou singular? Me ajuda a pegar a igreja. Comemos, plural ou singular? Cada um de nós, plural ou singular? Nós, irmãos, me ajudem a pregar, não sei se eu estou forçando a barra. Construamos, habitemos. Você está entendendo o segredo do crescimento da igreja? Havia havia ar, todo mundo estava pensando da mesma e querendo Olha, eu lembrei da igreja primitiva. Agora eu lembrei da igreja primitiva. O crescimento da igreja, união de ideias, propósito, mesma finalidade, interesse nas coisas desejo de seguir os bons exemplos dos homens e mulheres de Deus. Mas aqui tem duas coisas interessantes. Essa iniciativa, que eu não sei se você sabe, quem era o responsável pela escola dos profetas? Quem era? Eli. Tem uma coisa aqui, irmãos, tem duas coisas aqui. E eu vou começar agora a falar. De trás para frente. Irmãos, essa iniciativa, irmãos, não partiu de Eliseu. Você está percebendo? E eu fiquei pensando, por quê? Será que Eliseu não estava sabendo que a escola estava pequena? Será que Eliseu não estava percebendo que o lugar estava estreito? Será que a secretária de Eliseu não falou, Eliseu, olha, estamos com um problema. Nós não podemos barrar os alunos. Será que não, irmãos? Como é que os alunos estavam percebendo que o local estava apertado? E Eliseu, o responsável pela escola, não estava percebendo? Irmãos, descemos até Eliseu, irmãos, estava no auge do seu ministério. Irmãos, o ministério de Eliseu, a escala de crescimento, ela foi de uma forma assim extraordinária. Irmãos, Jordão significa que desce. Significado do Jordão, que desce. As águas do Jordão eram barrentas. E se você pegar aqui no capítulo 5, o capítulo anterior, você vai perceber que Naamã era um grande homem, né? Olha só, comandante do exército, olha, grande homem, conceituado, condecorado, um homem que Deus usou para derrotar o povo de Deus, um herói de guerra, Naamã, 5:1. Porém, é no Jordão, irmãos, que nós conhecemos o nosso porém. É no Jordão que você se confronta com o teu porém. Homem de guerra, porém, homem valoroso, porém, comandante do exército, porém, da confiança do seu Senhor, porém, irmãos, Eliseu estava no auge. Eliseu esqueceu, irmãos, que tinha gerações que queriam
ser tão homens de Deus quanto ele. Esqueceu. Ele esqueceu, irmãos, que haviam homens que queriam profetizar como ele profetizava, que queria curar como ele curava, que queria fazer machado flutuar como ele fazia. Irmãos, Naamã falou assim: eu, no Jordão, eu não desço. Irmãos, se não fosse ali os servos, os filhos, Naamã não teria o que? Descido ao Jordão. Ele dizia também, irmão, se dependesse dele, ele também não desceria. Mas eu conheço alguém que desceu, irmãos. Jesus desceu ao Jordão. Interessante, irmãos, que Naamã não queria, né? Eliseu também, a iniciativa não parte, mas eu conheço alguém que desceu. Porque Jordão significa águas da humildade. Jordão significa águas da humilhação. Vou dizer uma coisa para você. Quando você dá uma olhada na tua agenda, quando você começar a receber ligações, ô irmão, pegar aqui para nós. Quando a tua agenda começar a ficar lotada, não esqueça não, irmãos. Dá um pulinho no Jordão. Dá um pulinho lá. Quando você terminar um culto e as pessoas começarem a te elogiar, eu não sou contra, irmãos, o reconhecimento. Mas cuidado, dê um pulinho lá no Jordão. Quando você cantar, irmãos, aqui nós temos tantos cantores, né, que louvam a Deus. Não esqueçam, dê um pulinho lá no Jordão. Quando você assumir um cargo na igreja, não esqueça, dê um pulinho lá no Jordão. Irmãos, e agora, porque não se tratava apenas, irmãos, os servos não queriam apenas comunicar. Olha, nós vamos comunicar. Nós não queremos só a permissão. Eles queriam comunicar, queriam a permissão, mas queriam o quê? A participação, irmãos. Irmãos, não era só apoio moral. Porque, veja bem, cada um de nós. Então, Eliseu foi chamado lá para trabalhar também. Para cortar madeira. Para transportar madeira. Cada um de nós. Cada um de nós. Irmãos, e agora então, Eliseu, então agora ele vai até o Jordão e ali começam a cortar madeira. E aqui, irmãos, no versículo 5, diz que um deles estava cortando madeira. Eclesiastes 10:10, por favor, tem como colocar aí? Por que o machado tinha que flutuar? O ferro do machado, né, irmãos? Vocês entendem que o ferro escapou, o rapaz só ficou com o cabo. Por que tinha que flutuar? Primeira razão, porque ele havia caído no rio. Segunda razão está ali. Se o ferro estiver embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. A segunda razão, o rapaz sem experiência colocou força demais. Esqueceu de amolar a ferramenta. Irmãos, eu nunca fui de roça. Assim, nunca trabalhei em roça, mas tem a cunha que você coloca. Mas quando você força muito, força a cunha. A cunha solta, e a cunha soltando, o ferro do machado também solta. O rapaz esqueceu de amolar a ferramenta. Irmãos, como se amola a ferramenta no sentido espiritual?
Como é que se amola a ferramenta do sentido espiritual? Lembra de Elias? Um homem que tinha comunhão, estudo da Bíblia, oração, participação nos cultos da igreja, envolvendo na causa de Deus, trabalhando na obra. É assim que se afia a ferramenta. O rapaz, irmãos, esqueceu de amolar. O rapaz esqueceu que a ferramenta era emprestada. Irmãos, nós somos os instrumentos e a ferramenta são os dons. Esse dom que você tem, foi Deus quem te deu. Ele não é seu, porque Deus vai pedir o quê? Conta. Você lembra da parábola? Você lembra da parábola dos talentos? Nós vamos ter que pedir conta dos dons que Deus nos deu para usar em sua obra. Essa é a diferença, irmãos. Talento, habilidade natural que você tem. Mas quando você pega essa habilidade natural que Deus te deu e usa para a honra e glória dele, na causa dele, isso se transforma em dom. A ferramenta era emprestada. Então, o ferro tinha que flutuar, porque a ferramenta era emprestada. E Deus vai pedir conta, irmão. Deus vai pedir conta. Eu fiz aqui algumas anotações, já caminhando já para a parte final aqui do sermão desta manhã. Então, primeiro, porque tinha que flutuar. Por que tinha que flutuar o cabo do machado? Porque o ferro do machado havia caído. Por que havia caído? Porque o rapaz colocou muita... E ali diz o seguinte, que a sabedoria... É claro, irmãos, que você tem que colocar a força, mas você não pode colocar excesso de força. Ele colocou excesso de força, porque esqueceu de amolar o ferro do machado. Irmãos, e agora, nós chegando aqui mais chegando à parte final aqui do nosso sermão, eu fico imaginando agora se o ferro não flutuasse. Já pensou, irmãos, você ter que chegar, porque o machado era emprestado, né? Você ter que chegar no dono só com cabo? Imagina a cena? Você ter que chegar para cortar, irmão, só o cabo resolve? Só o cabo resolve? Irmão, já pensou a vergonha? Né? A vergonha é chegaram sem o cabo, só com o cabo do machado. Irmãos, o que Deus está querendo nos dizer nesta manhã é que Deus não vai te envergonhar no teu ministério. Deus não vai te envergonhar na função que Ele te colocou. Deus te colocou, irmãos, para trabalhar na sua causa. E Ele não vai te envergonhar. Amém, igreja? Agora você tem que saber usar o machado com sabedoria. Não basta só ter força, porque sem força você não corta a árvore. Mas você tem que ter jeito para bater na madeira. Irmão, já pensou? Em Samuel 2, me parece, que diz que Deus vai honrar aqueles que o honrarem, mas Deus vai desprezar, vai aborrecer aqueles que o desprezam. Temos que usar com sabedoria o instrumento que Deus colocou, irmãos, sobre as nossas mãos. Mas por que o machado tinha que flutuar? Para confirmar que Eliseu era o homem da porção dobrada. Por que o machado tinha que flutuar? Para confirmar que tudo aquilo que havia sido dito por Eliseu era verdade.
Por que que o machado tinha que flutuar? Porque homens de Deus existem para resolver problemas. Homens e mulheres de Deus existem para resolver problemas. Já pensou se Eliseu não fosse? Como é que esse machado ia flutuar? Já pensou se Eliseu não fosse? Como esse problema seria resolvido? Irmãos, o machado também tinha que flutuar, porque era emprestado. Utilize bem, irmãos, a ferramenta que Deus te deu, para a honra e glória dele. Por que que o machado, irmãos, tinha que flutuar? Porque o texto diz assim: cada um de nós. Você percebe aqui, irmãos, que cada um de nós ia cortar quantas madeiras? Quantas madeiras iam cortar? Se o machado, não, o cabo, né, o ferro do machado não flutuasse, alguém cortaria quantas, irmão? 2. Alguém teria que cortar aquela madeira que ficou faltando. Irmãos, existem problemas que são bons, porque todo crescimento envolve problemas. Esse problema que era bom, qual que era a dificuldade? A escola não estava cabendo os novos alunos. Você já imaginou? Quando essa igreja, irmãos, não estiver cabendo a irmandade, você já imaginou quando alguém tem que vir aqui na frente e falar assim, ó, precisamos construir outra igreja? Porque aqui, irmãos, o povo está ficando mais em pé do que sentado. Irmãos, quando se trabalha, aparece problemas. Mas quando se não trabalha, irmãos, também aparece problemas. Olha só que interessante. Só que o trabalho que aparece quando as pessoas trabalham geram desafios. Só que o trabalho que aparece quando as pessoas não trabalham geram dificuldades, geram obstáculos para o crescimento da... E muitas vezes, irmãos, a energia que nós tínhamos que estar usando para trabalhar na obra, para desenvolver a causa de Deus, nós estamos usando para resolver problemas que estão impedindo o crescimento da causa de Deus. Irmãos, essas são as razões pelas quais o machado deveria flutuar. O interessante aqui é que no final do texto, Eliseu faz um milagre, mas quem pega o machado é o rapaz. E porque não amolou o machado, permitiu que ele caísse no Rio Jordão. Eu fiquei pensando assim, as árvores não estavam muito distantes do Rio Jordão. Porque se o machado caiu na água, eu imagino assim, pá, né? Pá, em direção ao Rio Jordão. Mas por quê, irmão? Foi cair logo dentro do rio? Não podia ter caído um pouquinho ali na margem, ou quem sabe, né? Mas por que dentro do rio? Porque Deus, irmãos, é o Deus das impossibilidades. Caiu no rio porque um milagre precisava ser feito para confirmar um chamado que havia sido feito a Eliseu, para que o rapaz pudesse ter mais cuidado e ter amolado a ferramenta. Mas quando aquele ferro ele sobe na água, Eliseu diz assim, agora estenda a mão e pegue. Irmãos, quem vai fazer o milagre é Deus, mas você é chamado para participar. Vou repetir. Quem vai fazer o milagre é quem? Mas Deus te chama o quê? Para participar. O rapaz falou, pegou.
Irmãos, nessa obra que Deus te deu, mas você amola a ferramenta. Vamos amolar a ferramenta. Deus não vai te deixar passar vergonha. Deus vai fazer com que você progrida. Deus vai te abençoar. E não vai faltar ninguém, irmãos. Não vai faltar alguém para estender a mão. No caso de Eliseu, Eliseu não estendeu a mão para pegar o machado, mas foi ele quem realizou o milagre. Mas no teu ministério, na tua função, quando aparecer alguma causa impossível, talvez Deus não vai mandar o Eliseu, mas Deus vai colocar alguém que vai lhe estender a mão, para que você possa pegar a ferramenta e continuar na obra que Ele te designou a fazer. Irmãos, o hino que nós cantamos fala sobre missão. É o sábado missionário. E Deus tem um chamado para cada um de nós. Deus tem uma missão. Deus comissionou. Deus capacita. Mas que possamos, irmãos, nos colocar na condição de Deus. Atender os requisitos de Deus, para que Ele possa cumprir a sua obra e que nós possamos ser os profetas de Deus, os homens e mulheres de Deus, para concluir um chamado que começou desde o tempo de Eliseu e que vai terminar um pouquinho antes que ele volte.